E lá José passou por humilhações, foi acusado injustamente, mas permaneceu fiel a Deus. Veja, a inveja, tem um ditado que diz que a inveja mata. E quase que eles mataram literalmente José. Quase que eles eram assim, vamos matar o sonhador, né? Vamos abafar com a voz dele, vamos dar fim a ele. Só que Rubem disse assim, não, peraí, nós não vamos matar o nosso irmão. Aí é demais, né? Tudo bem que a gente tem inveja dele, mas matar ele? Aí, vamos jogar ele na cisterna. E como diz assim, e vamos pensar o que a gente vai fazer. E jogaram ele na cisterna. E imagina José, amando de Jacó, foi ver como é que estavam seus irmãos, estavam precisando de alguma coisa. E eles estavam num lugar chamado Dotã. Estavam pastoreando as ovelhas. Porque José é do X9, né? José foi olhar, né? José foi olhar. E quando José chegou em um determinado lugar, ele disse assim, onde é que esses caras foram, rapaz? Talvez eles tenham ido para um lugar onde Jacó não havia mandado eles irem. Porque quando Jacó chegou em determinado lugar, ele disse, não estão aqui não. Aí chegou uma pessoa que ia passando, disse, vocês viram os caras assim, meio baixo, outro alto, cabeludão assim? Disse, eles estão em Dotã. Aí José, para Dotã. Quando já chegou ao longe, aí os irmãos fez, lá vem o sonhador. Eu acho que alguém pensou assim, é hoje. É hoje que essa história de sonho acaba, né? O invejoso, a inveja é terrível. E a gente tem que ter muito cuidado com a inveja, porque ela pode se manifestar no seu coração sem que você perceba. E isso modifica comportamentos. A inveja faz com que a pessoa modifique o seu comportamento, sem que você perceba, você já está tomado pela inveja, né? Porque os irmãos os irmãos de José, achavam que era muita petulância de José, né? E tinham inveja porque ele era o filho amado do pai, e que Jacó fez uma túnica colorida de muitas cores e fez para José. Isso tudo levantou, né? Isso é outra questão de que eu acho que Jacó, na minha opinião, ele não foi um pai que procurava. Por exemplo, eu tive 2 filhos. Aí nós temos 2 filhos, eu e minha esposa. E eu e ela, a gente jamais demonstrou preferência. A gente tem que ter muito cuidado. Todos 2 entendessem que nós os amamos da mesma forma, né? Eu fui criado num lar. Quem aqui teve preferência do pai? Levanta a mão. Quem foi o queridinho do pai aqui? Eu não fui, pelo contrário. Alguém aqui foi o queridinho do pai? O protegido? Olha, aqui, ó. Foi o protegido do pai. Ele podia quebrar vaso, quebrar vidraça, que o pai passava a mão, mas se o outro quebrasse era... Sempre tem. Sempre tem, né? Verdade? Sempre tem. Eu fui o queridinho do meu pai. Meu irmão sofreu um pouco por conta disso, meu pai. Porque ele sofreu porque nasceu depois. E meu pai realmente, ele demonstrava de que eu era a pessoa que ele mais amava. Mas no final, ele pediu perdão ao meu irmão. Meu irmão cuidou dele no final da vida. E lá no hospital, ele pediu perdão ao meu irmão. E graças a Deus ele foi para a glória. Morreu salvo, graças a Deus. Meu pai. Mas ele reconheceu. E ele não deveria ter feito isso. Porque isso desperta ciúme, né? Isso desperta angústia, né? Inveja. Foi o que aconteceu com José, né? Então, José passou por humilhações, foi acusado injustamente, mas permaneceu fiel a Deus. Nem por isso, nem por conta dessa inveja, nem por conta de tudo isso que ele passou, ser jogado numa cisterna, né? E olhar para cima, e os irmãos diziam assim, vai agora, sonha, dorme aí, sonha agora, né? Os irmãos estavam no controle dele agora, ele estava totalmente sequestrado,
A vida dele foi sequestrada agora pelos irmãos. Ele estava totalmente desesperado ali dentro. Você já imaginou? Os seus irmãos pegavam você à força e jogar dentro de uma cisterna e você sem poder sair de lá? Né? Você se põe no lugar de José. Né? E qual é o sentimento natural? Raiva, ira, não é verdade? Medo. José teve medo, José ficou atônito, desesperado, né? Mas a providência de Deus estava entrando em ação para uma mudança radical na história. Mesmo na aparente situação de cisterna, né? A providência de Deus estava em ação na vida de José. E o que é que acontece? A providência é o governo. O que é a providência de Deus? É o governo de Deus sobre todas as coisas, guiando-as segundo o seu propósito eterno. Amém? Amém. Deus está presente mesmo quando parece ausente. Você não precisa, Deus não precisa estar dando provas para você que Ele está na sua vida. Você precisa acreditar, porque a vida do cristão, ela é uma vida de fé. Tem pessoas que precisam, que Deus precisa estar dizendo a ela: olha, estou aqui, você. Olha, estou aqui contigo. Não esqueci de tu não, você. Olha, estou aqui. Deus precisa estar todo o tempo dizendo isso. Isso aí não é vida de fé. A vida de fé, o verdadeiro cristão, ele acredita que a providência de Deus está em qualquer circunstância da vida dele. E que ele vive pela fé, que ele confia. A Bíblia diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Amém. Então, Deus permaneceu fiel. Né? Então, e Deus o exaltou, tornando o governador do Egito. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Deixa eu ver aqui. Deus o exaltou, tornando o governador do Egito. A fome trouxe seus irmãos até ele, sem saber quem ele era. Né? E quando José revela sua identidade, é um encontro de perdão, reconciliação e providência divina. Né? Então, durante o poço, a prisão e a traição, Deus não abandonou José. Vamos ver Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, versículo 2. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor era bom com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja o 21 também. O Senhor, porém, era com José, lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus, né? Quando é que começou o estágio de sofrimento de José? Aonde? Na cisterna, no poço. Aí ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, né? De árabes. E eles venderam José aonde? No mercado de escravos do Egito. Aí Potifar queria um escravo e foi no mercado. Aí estava lá José. A Bíblia diz que José era formoso, José era bonito. Ele olhou assim e fez: vou levar aquele bonitão ali. E novinho, né? 17 anos. Novinho, né? Forte e bonitão. Eu vou levar aquele bonitão ali. Aí levou. Quando o bonitão chegou, quando José chegou, queridos, o crente fiel, aonde ele chega, a história muda. Sabia disso? O crente fiel a Deus, aonde ele chega, algo muda naquela vida, onde você chegar, no seu trabalho, onde você chegar. Quando você colocar a glória dos seus pés. Exatamente. Entendeu? Aonde você chegar, algo muda, com certeza. Né? Então, ou muda para pior, ou muda para melhor. Mas como assim, pastor? Porque às vezes muda para melhor, para pior, para depois ficar melhor. Porque às vezes Deus faz uma varredura e tira aquilo que está incomodando, aqueles espinhos, para depois nascerem as flores. Né? Eu já tive uma experiência interessante, que eu fui trabalhar num lugar e
E eu sofri um pouco nesse lugar. Inveja. Né? E quando o chefe do setor disse assim, e não, tu sabe fazer tal coisa? Eu sei, vem pra cá. Ele me colocou para trabalhar no birô. Rapaz, quando eu descia para outro setor do trabalho, se os caras tivessem com os tacos de beijo na mão, acho que ele metia na minha cabeça. Aí Deus começou a fazer um rebuliço. Quase todo mundo foi demitido, sabe? E depois começou uma turma nova. E não, vem pra cá, poxa, agora é outra coisa. Deus às vezes deixa que as coisas piorem. E você acha que está tudo fora de controle. José era o queridinho do pai, mas tudo piorou na vida dele. Para que Deus fizesse algo extraordinário, às vezes as coisas se tornam piores e agrava-se, fica ruim, para que Deus traga a cura. E é necessário que você, nesse ciclo, é necessário que você, nesse processo, você se mantenha fiel a Deus. Foi o que José fez. Ele se manteve fiel a Deus. Né? A Bíblia diz que o Senhor era com José. Sabe por quê? Porque a providência, irmãos, a providência de Deus não te isenta do sofrimento. Aprenda isso. A providência de Deus não impede o sofrimento, mas o transforma em instrumento de crescimento e de redenção. Que você seja esse instrumento por onde quer que você passe. E que você não estranhe que as coisas estão piorando, porque elas vão melhorar em algum momento. Aleluia. Elas vão melhorar. Deus usa o mal humano para realizar o bem divino. Veja, capítulo 50, versículo 20. Capítulo 50 e o verso 20. O mal que tinhais a intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Amém. O mal que vós intentastes, Deus fez o quê? Mudou. Lê no final, lê aí, lá atrás, lê aí, Janita, por favor. 50-20. É completamente diferente. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Intentaste o mal contra mim. Mas Deus pegou essa matéria-prima, né? A matéria-prima do mal e fez o quê? Transformou em quê? Em bem. Né? Leia, continua. Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Para que se conserve muita gente em vida, Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim em bem. A história mostra que Deus não causa o pecado. Deus não é o autor do pecado. Pastor, 21 é muito lindo. Leia. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou ao coração. Exatamente. Veja bem, a história mostra que Deus não é a causa do pecado, não é o autor do pecado, mas usa os atos humanos, inclusive os maus, para cumprir seu plano de amor e salvação. Lá na cruz do Calvário é um exemplo disso. Aquelas atitudes que foram praticadas contra o Senhor Jesus Cristo, a princípio, segundo a luz humana, era o fim de tudo. Era ou não era? Tanto que os discípulos lá no caminho de Emaús foi que disseram: hoje é o terceiro dia, o nosso mestre morreu, acabou essa história de ser discípulo, foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou, sabe de uma coisa? Acabou tudo. Vamos voltar para a aldeia de Emaús, vamos continuar com a nossa vidinha e está tudo certo. De repente Jesus chega perto, Jesus ressuscitado chega perto deles assim. O que é que vocês estão conversando aí no caminho? Por que é que vocês estão tristes? Acho que estavam dizendo assim, acerca de Jesus de Nazaré. Quem é esse Jesus de Nazaré? Aí disseram assim, só sendo tu forasteiro para não saber o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Uau! O que aconteceu com ele? Eles não reconheceram. Não reconheceram. O que aconteceu com ele de tão extraordinário? Ele era o nosso mestre. Os sacerdotes pegaram o livro.
Judas vendeu ele por 30 moedas. Começaram a contar a história, né? Aí Jesus disse: ó, Nécios, e tardios de coração para entender tudo que a Bíblia fala, os profetas disseram acerca do Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus abriu a Bíblia para eles e explicou todas as coisas acerca dele mesmo, do Messias. Estava falando dele mesmo para eles. E eles ainda não estavam reconhecendo. O desespero era tão grande que eles não estavam conhecendo Jesus. Então, aquele mal todo da cruz se transformou no bem. E esse bem nos alcançou. Amém. Todos nós que estamos aqui foram alcançados pelo mal que foi feito lá no Calvário contra o Salvador. Então Deus transformou tudo em bem. Deus não é o autor do pecado, mas Ele usa os atos humanos, inclusive os maus, para cumprir seu plano de amor e salvação. Deus prepara o futuro no presente. José foi enviado adiante para preservar vidas, né? Por exemplo, aqui está o presente, né? E aqui está o futuro. Aí Deus pega José e coloca ele aqui. E os irmãos ficam aqui. Aí Deus faz: no tempo certo vocês vão chegar aqui. Só que no tempo certo, no tempo da dor, no tempo em que o coração está pronto. Agora você entende? Porque às vezes a gente pede muitas coisas a Deus. A gente ora a Deus e pede muitas coisas. Será que o nosso coração está pronto para essas coisas, tantas coisas que nós pedimos a Deus? Porque o problema não é Deus te dar aquilo que você quer. O problema é o teu coração estar preparado para receber aquilo que Deus quer te dar. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E você pensa que está preparado, mas não está. Deus sabe se você está ou não. A gente deseja, a gente quer. E Deus faz. Deus ele tem 3 tipos de resposta para nos dar. A primeira é: não. A segunda é: espera. E a segunda? A terceira? Sim. Não, espere e sim. Tudo isso aqui serve para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade, a nossa fé, a nossa paciência na providência divina. Porque nem todas as coisas nós estamos preparados para receber. Porque Deus pode dar aquilo que você quiser. Aquilo que você deseja, Ele pode lhe dar. Mas pode atrapalhar a sua vida se você não estiver preparado. Eu conheço um casal que eles não estão aqui, aí eu posso falar. A gente estava na casa deles ontem e Deus os abençoou desde que eu conheci, né, a trajetória de vida dele até o que ele é hoje. E Deus deu um grande presente a ele. Deus deu a ele uma coisa extraordinária que eu acho que quando eu o conheci ele jamais imaginou. E ele chegou para a esposa dele e disse assim: vamos orar a Deus, porque estamos recebendo algo muito extraordinário. E vamos dizer para Deus: Deus, se for para isso, deixar o nosso coração soberbo, que acabe isso agora, que a gente não receba nada, a gente fique do mesmo jeito que a gente está. E as coisas não estavam como ele queria que estivesse. E ele chegou para a mulher dele e disse: olha, o nosso coração é muito enganoso. E vamos pedir a Deus de todo o nosso coração, de que se Ele nos der, nada disso vai nos tornar soberbos. E eles se ajoelharam ali os dois e oraram. E depois que eles oraram, as coisas que estavam complicadas, difíceis de acontecer, se descomplicaram. Tudo fluiu, né? E eles agora estão de posse de uma vitória extraordinária. Amém. Está entendendo? É o coração. Este é o grande vilão que sabota as bênçãos de Deus na nossa vida.
Né? Por isso que a Bíblia diz de tudo que se deve guarda o teu coração, porque do coração procede o quê? As saídas da vida. Né? Deus posicionou José antes da crise. Coisa interessante, né? Mostrando que a fidelidade no tempo de dor prepara o caminho para o tempo de propósito. Quem anotou? Ninguém, né? Deus, eu vou colocar isso aqui, eu vou publicar, daqui a pouco eu estou jogando lá no grupo. Deus posicionou José antes da crise, mostrando que a fidelidade no tempo de dor prepara o caminho para o tempo de propósito. Entendeu agora? Quem entendeu? Pouca gente entendeu. O perdão, né? Agora vamos para a segunda fase da história. Perdão, reconciliação entre os filhos de Israel. A segunda metade da história revela que a graça de Deus, ela não é apenas vertical. Né? Deus e o homem. Deus e o homem. A graça também, ela é horizontal. Os irmãos de José entraram também nessa graça. Eles foram ingratos aqui e Deus poderia dizer assim: eu vou abençoar só José e pronto. Eu vou abençoar só José porque José é fiel. Eu vou abençoar José porque ele se mantém fiel na cisterna fiel lá na casa de Potifar. Ele fugiu da mulher de Potifar. Ele podia se aproveitar da situação que Potifar estava fora. A mulher queria seduzi-lo. E ele tinha liberdade de entrar na casa de Potifar a hora que ele quisesse entrar. Estava tudo sob o domínio dele. Mas ele disse: Deus está vendo todas as coisas. E eu quero me manter fiel. Eu quero aquilo que Deus quer me dar. Né? Eu não quero esse momento de prazer, porque esse momento de prazer vai trazer desgraça para a minha vida. Esse momento de prazer vai afastar a providência de Deus na minha vida. E ele correu e deixou a túnica dele lá. Aí a mulher dele assim: já que eu não tive ele nas minhas mãos, eu vou prejudicar ele. Ele preferiu sofrer o dano do que ser infiel a Deus. Ele preferiu sofrer o dano, sofrer a calúnia, ir para a masmorra, ir para a cadeia, né, do que passar um momento de prazer contrário à vontade de Deus. E o diabo prepara armadilhas dessa natureza para nós ainda hoje, queridos. A gente tem que ter muito cuidado nessas coisas. Deus Deus e o homem, mas também horizontalmente entre os irmãos. José pôde perdoar porque viu o sentido espiritual da dor. E ele entendeu que o controle não estava nas mãos dos irmãos, mas estava na mão de Deus. Será que os irmãos de José depois ficaram com remorso, sim ou não? O que é que vocês acham? Imagina, eles pegaram, veja a trama, jogaram José ali, venderam José. E disseram assim: e agora? O que é que a gente vai dizer ao nosso pai? Pegaram a túnica, mataram um animal, molharam de sangue e chegaram lá assim: pai, o que aconteceu com José? Quando ele olhou assim, fez: meu filho. E os cabas tudo olhando o sofrimento do pai, rapaz. E os cabas tudo olhando assim. E os cabas mais cínicos. E José chorando. E José dizendo: com dor vou descer à sepultura por causa do meu filho José. Jacó disse: um animal devorou o meu filho. Foi, pai. Oh, meu Deus. Rapaz, os caras foram muito... Artista, né? Acho que prepara assim: quem é que vai dar um disco para ele? Eu não, vai tu. Acho que o mais, né, o mais cínico de todos, o mais artista, deixa comigo, eu engano. O perdão acontece, queridos, quando a visão divina vence a amargura humana. O perdão restaura relacionamentos quebrados.
Quando José abraça seus irmãos, ele não apenas chora, ele cura a família de Israel. Veja aí, Gênesis 45. Gênesis 45, 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Certo? Né? Veja que eles conversavam com José e não conheceram José. Né? E José dizendo: onde é que está o pai de vocês? Ele mora lá em Canaã. O irmão mais novo está lá com meu pai. E fazendo perguntas, conversando e nada. E de repente José, no momento certo, José disse assim: que todos vocês saiam daqui da sala. Saíram. Só ficou José e os irmãos. E eu acho que José era assim: o que é que está acontecendo? A gente vai ficar aqui só com esse cara aqui, né? Bem, vamos lá. Os egípcios saíram, as portas se fecharam. E ele chamou todo mundo assim. Quando ele começou a tirar a roupa dele, a roupa de, né? Aquele roupão, a mitra, limpar a maquiagem, que eles se maquiavam, né? Quando eles olharam assim, ele disse: eu sou José. Eu acho que a perna fez: ai, meu Deus do céu. Chegou a hora da vingança. Hã? Tamo frito. Eu acho que alguém olhou para a porta assim: ó, eu vou correr agora. Ela, por quê? Puxa, eles sabiam o que eles haviam feito. Eles sabiam que haviam tentado contra a vida do irmão. Haviam enganado o pai. Haviam criado uma cena, uma mentira. O coração do pai ficou apertado, mas mesmo assim eles seguraram a mentira. Mas agora chegou a hora da verdade. E eles, quando eles pensaram que José, porque José estava com a faca e o queijo na mão, né? José podia dizer assim: façam fila aqui, eu vou buscar a serra elétrica. Ele tem outro nome, né, pastor? Hein? Ele tem outro nome também, os irmãos não imaginavam que era Zafenate Pané. Façam a fila aqui, porque agora, meu amigo, o pau vai comer. Vocês fizeram contra mim e eu vou fazer contra vocês. Foi isso que José fez? Não. E qual é a grande lição disso aí pra gente? É o perdão. O amor supera o ódio, né? O amor supera o rancor. José poderia viver uma vida cheia de rancor, mas José não estava com rancor no coração. José tinha entendido que a providência de Deus havia transformado toda aquela jornada de sofrimento numa coisa boa, para preservar a vida. E pior, José foi esquecido no cárcere por 2 anos, né? José chegou para o copeiro Mó e disse assim: tu vais voltar a servir a Faraó, e quando tu estiveres lá, lembra-te de mim. E passaram-se o quê? 2 anos, e ele se esqueceu de José, para completar ainda mais o sofrimento. Sabe? Mas esse sofrimento tinha um propósito: era a preparação para as coisas acontecerem no tempo certo. E a mensagem que a gente tem aqui é que vocês tenham paciência de esperar no momento certo e na hora certa as coisas de Deus acontecerem. E quando chega, tudo se torna muito claro, tudo se torna muito agradável, né? O perdão acontece quando a visão divina vence a amargura humana. O perdão reconstrói o que o pecado destrói. Sem perdão não há unidade entre o povo de Deus. E o perdão, ele faz mais bem àquele que perdoa do que àquele que é perdoado. Porque aquele que está retendo o perdão, ele está se libertando do ódio, está libertando-se da amargura, ele está se libertando daquela pessoa que vai com ele para onde ele vai. Quem não perdoa, vai dormir com a pessoa, mentalmente falando. Para onde você vai, aquela pessoa vai com você.
E quando você abre a porta do seu coração, você sabe, vai embora. Eu não quero mais tu aqui comigo, não. Porque o perdão faz bem a quem perdoa, né? O perdão reconstrói aquilo que o pecado destruiu. José não revidou, nem se vingou, e nem guardou rancor. Você se lembra daquela história dos dois credores, os dois que deviam? Um devia ao rei, né? Quem conhece essa história? Jesus contou uma história de um cara que devia, digamos, 10 mil denários. 10 mil, né? 10 mil dólares. O cara devia 10 mil dólares ao rei. E a Bíblia diz que ele não tinha como pagar. Aí o rei chegou, chamou ele e disse: embora que você não tenha como pagar, mas eu vou perdoar toda a dívida que você me deve. Veja que alegria, não é verdade? Poxa vida, quem aqui tem uma dívida grande, não levante a mão. E alguém chega e diz assim: tá tudo. Como é seu nome? Maravilha. Linda? Lindalva. Irmã Lindalva, a senhora gostaria que alguém pagasse o seu boleto? Lindalva, aquela dívida está paga. Aí você, que alegria, muito obrigado. Aí o cara chegou para o rei e disse assim: muito obrigado, rei. Eu não podia pagar. Posso ir? Pode. Quando ele chegou lá, ele encontrou um cara que vendia a ele, devia a ele 500 reais. Era a moeda da época. Moeda, né? E já, quando ele encontrou, não é você não. Não perdoe. Aí ele, você vai me pagar aquilo que você deve, mas eu não tenho condição, mas você vai me pagar, mas vou mandar prender você. Aí a turma ficou sabendo, porque isso gerou um alvoroço, né? Olha, aquele cara que tu perdoou 10 mil dólares, tá lá, ó, tá botando para quebrar no cara que é uma bicharia. Manda chamar ele. O rei manda chamar. Aí quando chegou diante do rei, disse: rapaz, eu perdoei uma dívida que tu não conseguia pagar. E por que tu estás oprimindo ao teu irmão, né, para uma dívida de um valor tão pequeno, tão insignificante? Da mesma forma, somos nós. Nós fomos perdoados por Deus, e a Bíblia diz que se nós não perdoarmos nossos pecados a quem nos tem ofendido, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará os nossos pecados. Veja, né? O montante de pecados, todo o montante de pecados nossos foram perdoados. Obrigado. Toda uma história, digamos que aqui seja toda a tua história de vida, foi perdoada. Aí alguém comete alguma coisa contra você. Porque em relação ao que Deus fez e que alguém faz com você, é insignificante. Porque toda a sua vida, todo o seu passado, o seu presente, o seu futuro foi perdoado. Você está entendendo? É toda a sua trajetória de vida. Não é Deus não perdoa um momento da sua vida, não. Porque a gente continua pecando. E Deus continua perdoando. E todo dia tem pecado. E todo dia tem perdão. Ou não é assim? Aí alguém comete alguma coisa contra você. Em relação ao que Deus fez e o que alguém fez é insignificante. E tem gente que fala assim: não, vai me pagar. Eu não perdoo. Quem somos nós para não perdoarmos? Se nós fomos perdoados, amamos ser perdoados, e por que vamos reter o perdão? Por quê? Porque somos arrogantes. Porque somos soberbos. Somos orgulhosos. Egocêntricos. Sabotados pelo coração. Exatamente, né? Você não quer perdoar porque você se acha melhor. Porque nos achamos melhores. Ou então se acha que não é pecador. Não é? Porque se você se achar pecador, você, dentro de você vai dizer: eu tenho que liberar perdão, porque eu preciso que os meus pecados sejam perdoados. Exatamente. E quando você não perdoa, você começa a beber veneno e achando que o outro vai morrer.
Isso é Shakespeare. Isso é Shakespeare. William Shakespeare, né? Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Perdoar ou não perdoar? Eis a questão. To be or not to be. Eis a questão. Você entendeu agora por que a gente tem que perdoar? Guardar Porque Deus rancor é como perdoa tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. passado, presente e futuro da gente. Deus perdoa tudo. E você precisa só dar um perdão aqui, ó. E isso aqui significa um ponto na sua vida que pode prejudicar as bênçãos de Deus. Porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não vos perdoará. Deus vai reter aquilo que você reter e Deus vai liberar aquilo que você liberar. Entendeu agora? Deus vai reter o perdão porque você reteu. E Deus vai liberar a bênção porque você liberou o perdão. O que você quer? Aí tem gente assim, poxa, minha vida está tão atrapalhada, nada dá certo, pastor. O quê? E aí, como é que tá? Não, eu tenho uma raiva do meu irmão e não resolvi ainda, vai resolver. Está intrigado. Não, eu estou intrigado com meu irmão, vai resolver. E a Bíblia diz que se tu tiveres alguma coisa contra o teu irmão e for entregar alguma oferta no altar, deixa a oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Pastor, eu tenho uma dúvida nesse quesito aí. Esse perdão é perdão de ofensa ou perdão financeiro também? Perdão financeiro? Por exemplo, você emprestou dinheiro a alguém. Eu sei que a Bíblia fala que se a gente emprestar, se a pessoa quiser a capa, esqueci agora a passagem. Por ofensa. Você leva até por a capa, né? Se a pessoa levar a vestimenta, aqui você deve... Isso, correto. E aí a pergunta é essa. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão que me deve um valor, já vai fazer um tempo. Não é irmão de sangue, tá? E já faz até um tempo. Isso eu já considero, às vezes, deixa pra lá, tá perdoado. Mas a minha pergunta agora evolui para isso. No quesito, digamos que seria financeiro, mas tem pessoas que têm outras coisas. Às vezes você empresta bem, uma pessoa emprestou o carro, o outro bateu o carro. Você não é obrigado Entendeu? a perdoar ele, financeiramente falando. Você perdoa ele, não perdoa a dívida do dinheiro, né? Não, mas isso aí já está perdoado. Só que... pagar, né? A situação dele foi uma situação de muita dificuldade. É porque não pode envolver sentimento de ódio, Não tem ódio não. né? Mas eu tenho necessidade que ele pague. Não, é bom que ele pague, mas você não tem obrigação de alguém te dever, né? Assim, se você quiser, você fica à vontade. Agora, quando entra afeto, ódio, ira, rancor, ressentimento, aí é adoecedor. É mais poderoso do que o dinheiro. Então a questão é não envolver o sentimento. É não envolver o sentimento. Entendi. Ficar só na esfera do capital, do dinheiro, né? Obrigado. Por exemplo, o banco. Você deve ao banco, o banco não fica com rancor de você. Ele processa você. Não é? Bota no Serasa. Entra com execução. Entra com execução, com busca e apreensão. Aí não está com ódio de você. Ele quer apenas o que você tem. Aquilo que você tem que é dele. Né? Agora, quando entra o afeto do rancor nas relações interpessoais, aí sim é adoecedor. Porque pode criar uma raiz de amargura, ela se aprofundar. E tem gente que faz de R$5, R$10, a gente já morreu por conta de valores. Valores que são insignificantes. Né? Por conta disso inicia-se uma briga, e dessa briga se inicia uma contenda, e uma raiva, e o outro está armado, e o cara matou o outro por causa de R$10. Mas não é por causa de R$10. Do ódio que foi envolvido, da forma como foi cobrado. Porque a forma como você fala faz muita diferença. Né? José, ele não se deixou envenenar. Né? José não revidou, não se vingou, não guardou rancor. Quem passou pelo poço e pela prisão sem perder a fé, aprende a ver o outro com olhos de misericórdia. Não tem pessoas amargas e só em você conversar com elas, você diz assim, poxa, Já traz um peso. se eu ficar mais 10 minutos aqui, quem vai ficar aqui amargo sou eu. Vocês conhecem alguém? Não tem gente assim não por aí não, né? Conheço assim. Tem gente por aí assim. Pessoas amargas.
Pessoas com a tristeza crônica. Tudo está ruim. Tudo está ruim. Vai piorar. Pessoas que reclamam de tudo e de todos. Pessoas que para elas nada está bom. São pessoas cheias de rancor. Elas estão presas dentro do poço existencial de um sentimento no qual elas não conseguem vencer por conta da amargura. Se José permanecesse cheio de rancor, ele continuaria dentro do poço existencial da alma. Entenderam? Uma coisa é a cisterna física, né, na qual José foi tirado e vendido. E outra coisa é a cisterna da alma, na qual muitas pessoas não estão conseguindo sair delas. Se você está aqui nessa tarde dessa forma, por conta de um perdão, por conta de um rancor, Deus te dá a oportunidade nesta tarde de dizer assim: eu quero sair dessa cisterna existencial. Amém. Porque está me tirando a visão, está me fazendo sofrer, está me adoecendo. E é uma cisterna, a Bíblia diz que não tinha água. E essa cisterna existencial, ela não tem água, ela é seca. E ela não tem nada. Você precisa sair de lá. Você precisa sair dela. José, ele estava livre para perdoar. Ele não se vingou. E quais as lições espirituais que a gente tira? Que a dor não nega a providência, mas faz parte dela. E Deus usa o sofrimento como ferramenta para moldar o caráter e abrir caminhos que não veríamos sem lágrimas. Às vezes as lágrimas fazem com que a gente veja caminhos que a gente antes não via. Deus mandou José adiante dos irmãos dele, para que quando a dor viesse aqui, eles viessem para cá, né? Que eu acredito que eles tinham um remorso antigo dentro deles. Eu acho que eles iam dormir e dizer assim: a estas alturas, onde é que está o nosso irmão José? Aquele que a gente tentou matar e a mentira que a gente inventou. Né? A essas alturas, onde é que está ele? A culpa é uma coisa que corrói. E vira o sofrimento do próprio pai, né? E vira o sofrimento do próprio pai, segurar a mentira até o final. Até que Deus mandou fome em Canaã. Porque a família estava doente. E Deus queria curar a família. E o único que estava saudável, sabe quem era? José. Era José. E Deus manda os doentes para se encontrar com os saudáveis. Né? E Deus manda os doentes. Jesus disse: eu vim para os doentes, não vim para os saudáveis. E ele foi, e eles foram até aqui, e quando chegaram aqui, né, foi o momento da cura, o momento da reconciliação, do perdão, de corações que se abriram, que choraram. A Bíblia diz que eles choraram tão alto que na casa de Faraó se ouviu o choro. Eu acho que Faraó olhou assim: que danado é aquilo que está acontecendo ali? Né? É na casa de José. E o que está acontecendo? Ele está chorando lá, os irmãos dele estão tudo lá. Tem uns cabas lá, ninguém sabia. José ainda não havia revelado que eles eram irmãos dele. Foi depois que José disse: esses aqui são meus irmãos, Faraó. Ele apresentou: eu vou trazer eles para cá, tudinho, tá? Aí o Faraó disse assim: pode trazer, manda eles para cá. Mas foi uma tristeza, umas lágrimas de cura. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de perdão, cada lágrima que era derramada, a providência de Deus se cumpria, curando culpa, curando todo sentimento guardado, velho, mofado, que fedia lá dentro deles, foi posto para fora. E naquele momento, quando eu leio a frase, quando José diz assim: eu sou José, né? Eu interpreto diz assim: eu sou o mesmo, eu sou José, eu não mudei, né? E eu sou José. Você pode me olhar como um governador, mas eu ainda continuo o mesmo José. A prepotência não tomou conta do meu coração.
nem orgulho, nem ele se ensoberbeceu. Nem ficou soberbo pelo fato de ser o segundo na terra do Egito. Todos os povos vinham até José para pedir arrego. Sabia? Estavam vindo até ele. Ele é que assinava. Era nem a Faraó. Não, era ele. Ele é que assinava, dizia assim, olha, nós estamos precisando de grãos, estamos precisando de arroz, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo. E ele era o ministro da agricultura, ele é que assinava e liberava para que aquela nação levasse a comida e matasse a fome do seu povo lá. Veja a autoridade do homem. Mas ele disse, eu sou José. Você entendeu a coisa espiritual? Quem é você? Não se perdeu a essência. Hã? Não se perdeu a essência. Não perdeu a essência. Eu sou aquele mesmo que vocês traíram, mas nada disso mudou o meu caráter. Nada disso mudou. E eu cheguei a ser, eu sou o segundo aqui. Mas o meu coração está com vocês. O meu coração está com meus irmãos. Né? Ele não poderia dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas ele não disse isso. Né? Deus usa o sofrimento como ferramenta para moldar o caráter e abrir caminhos que não veríamos sem lágrimas. O perdão liberta mais do que dá de quem recebe. Né? José foi livre para amar novamente porque não alimentou ódio. E vamos lá. José não apagou sua história, ele a reinterpretou à luz de Deus. Quando confiamos na providência de Deus, o passado deixa de ser uma prisão e se torna uma escola. É porque ele poderia ter ignorado-os, ele não sabia quem era. Exatamente. Ele podia ter feito o que ele quisesse fazer. Ignorar. Estava nas mãos dele. Quando alguma coisa estiver nas suas mãos e que você puder mostrar para a pessoa de que ela agora está à mercê de você, o que é que você vai fazer? José ou Benjamim? Ou Manassés? Hã? Você vai agir como José? Ou se você vai agir como o cara da serra elétrica? Melhor agir como José. Porque vai chegar a situação na sua vida. Já chegou. Olha, já chegou. Já chegou. Que alguém pensou que era alguma coisa e depois descobriu que não era nada e ficou na sua mão para que você pudesse dar o sim e o não e fazer a diferença em determinado ponto na vida daquela pessoa. Feita a música de Eduardo Zeck. Tu vais ser a minha empregada. Alguém lembra dessa música? Poxa, só tem gente nova. Canta um pedacinho, pastor, que a gente lembra. A história do Zé, que ele canta uma música que diz que a empregada, ela era escorraçada, ela era humilhada e pela patroa. E a patroa humilhava ela ou seja, aí ela saiu dessa casa e a patroa ficou pobre. E a empregada casou-se com um cara rico. E colocou no classificados, antigamente tinha classificados, precisa-se de uma empregada. Quando a empregada, toda ricona, está na sua cobertura na Avenida Boa Viagem, aí lá vem a ex-patroa com o jornal desclassificado do Jornal do Comércio embaixo do braço. Bate na porta. Quando ela abre, tu vai ser minha doméstica. Termina assim a música de Eduardo Zeck. A história se repete na vida de muita gente dessa forma. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o trato com as pessoas, porque o mundo dá as voltas e as pedras se encontram. E um dia, pode chegar um momento dessa história, como essa história de Eduardo Zeck. Foi o que aconteceu com José. Eles pensaram que tudo ia ficar para trás da história, mas Deus fez com que tudo se encontrasse, mas de forma
de forma diferente, né? No caso dela, ela disse assim, tu vai ser minha doméstica. No caso de José, ele fez, vocês continuam, meus irmãos. Não é verdade? Ele podia dizer, vocês vão ser meus escravos. Podia ou não podia? Sim. Aí, sabe para onde José mandou eles morar? Uma terra chamada Gósen. Tem umas que tem um H aqui, e outras não tem, outras tem um acento. Quando tem um acento, não tem um H, mas é Gósen. Né? Terra de Gósen. E essa terra era uma terra muito próspera. Era uma terra maravilhosa, uma das terras mais frutíferas, mais férteis de Israel, do Egito. Era a terra que ficava no delta do Nilo. O delta do Nilo ele é tão grande que ele é visto. Os astronautas dizem que vê o delta do Nilo lá da Lua. Sabe por quê? Você sabe aquele sinalzinho delta da física, não sabe? Quem estudou física aqui? Faz tempo, né? Aqui é o mar Mediterrâneo, ó. E aqui o delta do Nilo. É assim? É. Aqui o rio Nilo, tá? Aqui Gósen. Aí aqui vem o Nilo. Chega aqui ele se divide em vários braços. Daqui até aqui 150 km. E daqui até aqui 250 quilômetros. Só terras banhadas pelos braços que se estenderam do delta do Nilo e que desemboca dentro do oceano do mar Mediterrâneo. E eles ficaram aqui, ó, nessa terra. Foi por isso que eles cresceram tanto, que os egípcios eram assim, eles estão crescendo tanto que esses caras vão vir para cima da gente. Vão se levantar. Vamos começar a matar as crianças que nascerem, as parteiras, matem eles. Porque senão eles estavam crescendo assustadoramente, porque estavam numa terra fértil. José mandou eles para lá a pedido de Faraó. Falou com o Faraó, disse, manda eles para lá. Se fosse, né, eu até disse de manhã, né, se José fosse um cara mau, ele devia ter dito assim, José, a gente vai morar onde? No deserto do Saara, tá bom para você? Né? No deserto do Saara. Né? E vocês têm sorte que eu não mando matar vocês. Mas ele mandou para o filé do Egito, queridos irmãos. Ele mandou ele para a terra de Gósen. Né? Veja que coração, veja que preservou-se, ele não se deixou envenenar pelo ódio, pelo desejo de retaliação, de vingança, né? E qual é, antes eu vou falar de outro assunto aqui, sobre tipologia bíblica, né? Sobre as semelhanças entre José e Jesus, né? Porque na Bíblia tem um assunto chamado tipologia bíblica. Jesus é José. É um tipo de Cristo. Tipo. Jesus, antítipo. Né? Pronto, eu vou falar sobre isso aí. Antes que a gente termine, tem que ter um tempinho ainda. O que vocês aprenderam com a história de José acerca de perdão e providência de Deus? Vamos lá? Com perdão e obediência, Deus nos abençoa. Deus toma a frente de tudo, Deus está no controle da nossa vida, mas tem que haver obediência e perdão. Exatamente. O que mais? Fidelidade de José ao Senhor. Fidelidade de José a Deus.
Através do perdão. Através do perdão, tudo pode ser transformado. Exatamente. Do ódio para o amor. Exatamente. O que mais? Os obstáculos fazem parte do plano. A providência de Deus não nos isenta do sofrimento. Não é porque Deus vai fazer algo na tua vida, é o plano dele que você não vai ter lágrimas, pedras ou espinhos durante a sua caminhada. Faz parte. Aí é que tem mesmo. Aí é que tem mesmo, né? Com pessoas que Deus tem um propósito grandioso na vida dele, passa por muitas situações. Né? E quem estiver aqui dentro de algumas, José saiu da cisterna e não ficou na cisterna. Né? Eu estou falando da cisterna física e a cisterna existencial. Tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. A história da cisterna foi superada. Foi página virada na vida de José. Foi vendido como escravo. Ele poderia ter ele podia fazer o inventário do ódio. Qual seria o inventário do ódio na vida de José? Inveja, traição, sequestro, escravidão, encarceramento, sofrimento. Imagina o cara ficar dentro de uma masmorra fétida e ele podia dizer assim: eu estou aqui por conta daqueles cabras. Eles me pagam. Não é? Estou por conta aqui daqueles canalhas, daquelas... Ele poderia dizer: estou aqui por conta daquelas almas cebosas. Não era? Ô pastor, além do mais, o sentimento de saudades do pai. Exatamente. Eu estou aqui dessa vida insalubre, dessa humilhação aqui por conta deles. Mas a Bíblia não diz que ele falou isso. Mas foi na prisão que ele evoluiu espiritualmente, é o que diz em Gênesis. Exatamente. E tem a semelhança de José e Jesus por causa da intimidade com Deus. Ele saiu da própria casa dele, foi para uma terra estranha e permaneceu com a mesma fé e a mesma intimidade. E ele fazia a mesma coisa que Jesus. Antes de qualquer coisa, ele perguntava ao Pai se podia. Exatamente, né? Jesus, ele veio de onde ele veio, e veio para nós aqui, e ele permaneceu, e ele não foi contaminado pelo pecado. Isso aí é um tipo de Cristo, né? Ele não foi contaminado pelo pecado. Então a história de José é uma história de providência de Deus, é uma história de perdão, é uma história de renúncia à vingança, de renúncia ao ódio, é uma história de superação, é uma história de preparação. Depois de 30 anos, com 30 anos foi que Deus o exaltou, porque se fosse antes, talvez não desse certo. José reconheceu o propósito que Deus tinha para a vida dele, inclusive disse para o irmão, né? E tudo que aconteceu foi com o propósito de Deus para que ele chegasse até a Deus mandou cuidasse da família inteira. Deus me mandou adiante de vocês para dar livramento, dar redenção, cuidado, cura, transformação de vidas, né? E muita coisa. E até o filho dele, né, pastor? Ele deu o nome de Efraim Manassés, que Deus me fez esquecer, né, o que ele sofreu e pastor. Inclusive o nome dele, foi até bom você lembrar. Queria só dar uma palavrinha, porque antes de eu chegar aqui, eu vi uma palestra que a pregação foi que tinha 3 pecados que não eram perdoados por Deus. Aí eu queria saber se o senhor concorda, né, bem rápido. O primeiro era falar mal em relação ao Espírito Santo, né? O segundo era não perdoar, que diz que Deus não perdoa quem não perdoa. Exatamente. E o terceiro era apostasia. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Apostasia é um pecado, exatamente. Porque quem não perdoa, porque a graça de Deus não entrou no coração da pessoa, né? Exatamente. Aí, antes que... porque isso aí já é uma outra... né? Ela me lembrou bem o seguinte: quando José ele casou com Azenate, a filha de Faraó, ele teve 2 filhos. Efraim e Manassés. Efraim, né? Vou escrever tudo não, porque eu sou muito rico de escrever. E Manassés. Efraim significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Deus me fez esquecer tudo, né?
o nome está associado à superação de dores e sofrimentos passados, né? E Deus deu a ele outro filho, Manassés, né? Que significa... Deus fez próspero na terra estranha, né? Efraim significa Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. E Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Ou seja, os dois filhos dele têm essa simbologia. Ele teve esses dois filhos, toda vez que ele olhava para um filho, ele dizia: meu filho, seu pai sofreu assim, assim, mas você, toda vez que eu olho para você e o seu nome me faz lembrar de que Deus é fiel e que a providência dele não falha, apesar da maldade e toda a trama que tentaram contra o seu pai. Amém? Me lembrou bem. Vamos agora para a questão da tipologia bíblica. E o que é tipologia bíblica? Muitas coisas que aconteceram na vida de José, eles têm a ver com a vida de Jesus. Ou seja, José é um tipo de Cristo. Vocês entenderam? Sim. José é um tipo de Cristo, né? José não teve a roupa manchada de sangue? Veja aí, Gênesis 37 e 31. Gênesis 37 e 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Agora veja Apocalipse 19 e 13. É porque é um texto do Antigo, outro texto do Novo. Correlato, né? O correlato, exatamente. Apocalipse 19 e 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual é chamado, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Exatamente. Né? O nome de Jesus, Salvador do mundo. Jesus, Salvador do mundo. E o nome de José? Zafenate Paneia. Que em egípcio é Salvador do mundo. Né? Porque grande foi a fome e tudo, a fome naquela região. E José, ele juntou grãos de modo que ele livrou o mundo daquela época da fome, né? Jesus perdoou seus irmãos, José perdoou seus irmãos que os traíram. Jesus perdoou seus algozes na cruz, né? Outra coisa aqui interessante, José casou-se com Azenate. Azenate era uma mulher gentílica, uma mulher gentia. E Jesus também casou, Jesus é noivo de uma gentia. Quem é essa gentia? A igreja. Amém? Efésios 5. Veja Efésios 5. 5 anos. Do 25. João, pega um pouco d'água para mim, por favor, João. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Exatamente. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Exatamente. Gênesis 41, Gênesis 41, 43 e 44. E fez-o subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele. Inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ele foi constituído sobre toda a terra do Egito, né? Agora Mateus 28 e 18, veja a correlação. Mateus 28 e 18. São inúmeras correlações, é muita coisa. Estou somente dando uma pincelada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes:
dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pronto, exatamente. Assim como José recebeu toda a autoridade da terra do Egito, Jesus recebeu toda a autoridade dos céus e na terra. Gênesis 50, 20 a gente já leu, né? Já leu 50, 20? Romanos 8, 28, o correlato. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados pelo seu propósito ou pelo seu decreto. Né? Todas as coisas cooperam para o bem. Até a cisterna coopera para o bem? E a cadeia? Por exemplo, ele podia ter ficado pensando, 2 anos que eu estou aqui, pedi para o cara lá falar de mim a alguém e o cara também não falou. Quer dizer, ele não foi meu amigo, ele não falou de mim lá para ouvir, né? Esqueceu de mim, mas o Senhor, o propósito até no tempo que ele ficou na cadeira. Exatamente. Porque se ele tivesse falado, ele podia até ter conseguido, mas ele ia ser um simples morador lá do palácio, trabalhador do palácio, mas nunca governador. Exatamente, né? Aí a gente entra numa questão, bem rapidinho, a gente entra na questão, porque a gente é preso, nós somos presos ao tempo, né? Ao tempo. A gente não pode chegar na segunda-feira sem passar pelo domingo, mas Deus pode. Deus pode. Porque Deus trabalha com outro tempo, né? Nós trabalhamos num tempo chamado Cronos. É bem rapidinho. Esse assunto é bem complicado, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão entender que aqui é uma classe inteligente. Amém. Né, João? Aqui é o Cronos. O Cronos trabalha com horas, com segundos, milésimos, segundos, minutos e horas. E aqui, Kairos. É o tempo oportuno. Cronos é o tempo de quantidade. Horas, minutos, segundos. Kairos é o tempo de qualidade. Aí você diz, pastor, como é que eu posso viver no Kairos? Que é o tempo oportuno de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ver as manifestações do Kairos de Deus na sua vida. Amém. O Kairos é o tempo da revelação, é o tempo da surpresa, independente do tempo. É Deus entrando no nosso tempo e dizendo, eu estou aqui para intervir. Aí você diz, mas as horas vão passar. Aí Deus faz, eu sou o Senhor de todas as horas. Mas esse assunto é tão maravilhoso. Qualquer dia eu vou tirar só uma aula. Fazer uma aula sobre Cronos e Kairos. Né? Porque Kairos traz a libertação da angústia do Cronos. Deu para entender agora? O Kairos me tira da angústia, da ansiedade. Enquanto o Cronos me aperreia, dizendo... O Cronos fala assim, digamos João está para trabalhar numa empresa de TI para ganhar 20 mil reais. Amém por isso. Aí, eu estou terminando, vou dizer. Aí João está para trabalhar na empresa, 20 mil reais. Só que o CEO da empresa diz assim, só vou dar essa resposta daqui a 15 dias. Porque, João, o cara que eu estou com ele... Aí, João, porque o cara que eu estou com ele está ainda no meio da mecânica, não sabe se fica, não sabe se vai. Eu ainda estou, ele pediu demissão, mas ele pediu para voltar, não sei o que. Aí, João, o salário é 20 mil reais, tu quer? Quero. O ticket de restaurante é 2 mil reais, tu quer? Quero. Saúde Bradesco, eu quero tudo. Aí Deus, glória a Deus. Aí Deus entra no Kairos, antes dos 20 dias acontecerem. Num sonho, chega para João e diz assim, aquieta seu coração, a vaga é sua.
Isso é o Kairos. Entendeu agora? João não precisa mais se desesperar, ficar ansioso. Eita, será que vai acontecer? E será que... Porque Deus, já na história do tempo, já sabe de tudo que vai acontecer. E diz: meu servo, descansa teu coração. Está tudo pronto para você. Não há dúvida nenhuma e nem medo. Não fique ansioso. A vaga é sua. Deu para entender mais ou menos o que é o Kairos? É a intervenção divina no tempo oportuno na história do tempo. Só que acima do tempo, para fazer a gente descansar e ter paz dentro do nosso coração. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Não vai gastar os 20 mil antes de ser contratado. Quando tiver lá,